na medida em que você vê esse Deus como criador apenas criador, reduz Deus à condição de criador do universo físico, e ao mesmo tempo você espalha nas consciências o método da dúvida metódica, então das duas uma, Deus se torna apenas objeto de fé cega. Então, quer dizer, o abismo entre conhecimento e fé está montado aí, quando na realidade a própria noção de fé subentende o conhecimento. Até hoje, você vê que nos debates públicos, você tem ciência de um lado e fé do outro. Mas são essas duas entidades, elas não existem, elas são como são hipóstases. Não existe um treco chamado ciência e outro treco chamado fé. Isso realmente não existe. Quer dizer, você não vai construir edifício teológico inteirinho baseado em fé. Isso é absolutamente impossível. Porque, por exemplo, quando você vê ali no Evangelho, né, as pessoas que vão ao Jesus Cristo pedir a cura de uma doença, né, elas fizeram realmente isso ou elas somente tinham fé que fizeram? Né? Quer dizer, eles tinham uma experiência, a experiência é conhecimento. E o elemento de fé estava tão imbricado na própria experiência que não dá para você separar uma coisa da outra. Né? Quando o sujeito diz para Cristo, eu não posso me curar, mas você pode. Por que eu posso curar você? Porque você é o Filho de Deus vivo. Então tem esse elemento de fé. Tá certo? Mas, e a cura? Foi apenas fé ou aconteceu efetivamente? Uma coisa é absolutamente inseparável da outra, quer dizer, houve um fato, né? E dentro da composição desse fato tem um elemento de fé que costura os vários outros elementos, mas não dá para separar, aqui tem o conhecimento, ali tem a fé. Isso é absolutamente inviável, é uma coisa que se pode dizer, mas não praticar. Por outro lado, em qualquer conhecimento humano, o elemento de fé também está presente. Não é possível você separar, por exemplo, você pega qualquer conhecimento científico, por mais banal que ele seja, né? Quer dizer, você tem alguma fé na possibilidade de uma explicação racional que você não possui ainda. Isso sem contar os inúmeros casos em que a aposta numa explicação racional futura já justifica a tomada de posição desde já. O que é isso? É um ato de fé. Muito mais ousado até do que o do paralítico e do cego que foram curados por Jesus Cristo, porque a cura foi imediata, não foi, tenha fé que daqui 20 anos, 100 anos, 200 anos você vai ser curado. Não é isso? Então, vamos dizer, todas as promessas, né, da ciência, a ciência vai fazer isso, vai fazer aquilo, as pessoas acreditam nisso piamente. Né? Também, eu estava vendo um debate com o Christopher Hitchens, e ele fala, não, nós somos contra a fé, nós queremos a razão e a ciência. Eu digo, esta razão e a ciência, para eles, são coisas que existem. Quer dizer, não são resultados de um esforço humano baseado na fé de uma explicação futura. São como se, vamos dizer, você nasceu com o dom da razão completo e acabado. Não teve que gerações e gerações apostarem naquilo e trabalharem com aquilo aos pouquinhos. Quer dizer, com um pouquinho de conhecimento rodeado de toneladas de fé. Então, quer dizer, a fé e a razão passam a ser entidades tão separadas no espaço quanto um corpo está separado do outro corpo. Quer dizer, é claro que tudo isso é mitologia, é claro que tudo isso como se diz, são imagens hipnóticas apenas. Não tem nada a ver com a realidade das coisas. Elas não são objeto de experiência. Se você pedir para o Christopher Hitchens, me dê um exemplo, né, de razão que tenha aparecido em estado puro. Não existe isso. Ou um exemplo de fé que tenha surgido em estado puro. Quer dizer, o sujeito tem fé numa coisa da qual ele nunca ouviu falar, que ele não conhece, da qual ele não tem experiência nenhuma. Fala, isso aí não existe.
uma outra coisa, que quando Bossuet afirma que a importância de ideias gerais confusas que encerram verdades essenciais, aqui o Etienne Couvert observa, o que Descartes chama de ideias claras e distintas, que seriam as únicas portadoras, segundo ele, do caráter de evidência, essas são as formas dos objetos conhecidos. São esses entes de razão, princípios ou axiomas matemáticos, números, proposições deduzidas desses princípios, modelados pela inteligência segundo as convenções necessárias do nosso espírito. São utensílios lógicos destinados a permitir a medida do real, na medida em que eles são extensão e movimento. São os conceitos mais universais, os mais desprovidos de conteúdo, os mais vazios. Então, esses são os primeiros princípios da lógica e da aritmética elementar. Então, essas seriam as únicas certezas. Sem a passagem pela percepção sensível, e, no entanto, o seu ponto de partida é mesmo o real exterior, mas na medida somente em que este é quantificável. Quer dizer, as únicas certezas são aquelas que nós obtemos quando nós puxamos dos objetos percebidos sensivelmente os seus caracteres matemáticos e lidamos somente com isso. Só que ele diz o seguinte: o que é conhecido pelo espírito com certeza não é o número, mas a coisa numerada. O número é um aspecto que você discerne de uma coisa que você percebeu. Se você não tivesse certeza da percepção da coisa, muito menos você poderia ter da medida dela. Então é o que ele diz aqui. Dois nadas mais dois nadas não fazem quatro nadas. Eles não fazem absolutamente nada. Tá certo? Então ele diz, o que duas árvores mais duas árvores fazem quatro árvores. São as árvores que são efetivamente conhecidas e não o seu número. O número é uma coisa que você extraiu delas, por abstração. E se você não tivesse do que abstrair, você não poderia chegar a coisíssima alguma. Tá certo? Então, vamos dizer, essas relações lógicas todas, elas são construídas pela nossa mente. Elas têm uma certeza na medida que elas não afirmam senão elas mesmas. No sentido que diz Descartes, que aqui tem outra frase. Eu não estou achando aqui, mas onde ele diz que a ideia clara e distinta, que ela é verdadeira, porque eu percebo a sua clareza e distinção. Então você vê que é um raciocínio puramente circular. Então, em tudo isso aí, o que você vê? Você vê véus em cima de véus. Mentira, ocultação, fingimento, hipocrisia, etc, etc, construindo toda uma máquina, toda uma parafernália, tá certo? Que ao longo dos tempos irá desencadeando o seu efeito sem que as primeiras gerações, pelo menos, percebam o que está se passando. E note bem, esses procedimentos, eu já verifiquei, isso afeta, não é Descartes, não é Maquiavel, é toda a filosofia do início da modernidade. Nós somos, de certo modo, colocados dentro de uma imensa arapuca, onde ninguém pode dizer as coisas do jeito que está vendo, onde tudo tem a necessidade do disfarce e sempre, vamos dizer, sob o pretexto do medo da Inquisição. Falo, mas que medo da Inquisição tinha na Inglaterra? Que medo da Inquisição tinha na Holanda? Que foram justamente os países de onde essas coisas se difundiram. Tá certo? Quer dizer, então, o medo da Inquisição também é fingido. Eles não tinham medo nenhum da Inquisição. Estava fora do alcance dela completamente. Então, vamos passar aqui algumas perguntas. Então, antes de tudo, deixa eu ler aqui uma coisa aqui. José Roldão me manda uma mensagem aqui. Na verdade, não se trata de uma pergunta, mas de um comunicado. Sábado, 25 de setembro, faremos o primeiro encontro dos alunos do Seminário de Filosofia em Portugal. Acontecerá na cidade do Porto, e em princípio somos 8 pessoas.
Peço-lhe, por favor, que o senhor comunique aos alunos em alguma de suas aulas para que outros que estejam a viver em Portugal possam entrar em contato conosco caso queiram participar dos próximos encontros. Então aí, pessoal que está em Portugal ou que viajar para lá, entre em contato com José Roldão através do e-mail joséroldão, sem tio, tudo junto, joséroldão, sem acento nem tio, @gmail.com. Excelente, quer dizer, aos poucos esses grupos vão se formando aqui e ali, e isso, evidentemente, potencializa o efeito desse curso. Né? Aqui, Érico Valente pergunta: muitas vezes tenho pensado se não há obra do maligno na derrubada dos grandes impérios da era moderna, no intervalo de tempo de menos de 30 anos. Né? Brasil, 1889, Russo, 1917, Austro-Húngaro, 1918, Alemão, 1918, 1918, Império Otomano. É claro que existe, porém nós não podemos esquecer que a constituição desses impérios também teve a presença do maligno. O surgimento dos estados modernos, que depois se alastraram, se tornaram impérios, é um processo que eu mesmo analisei no livro Jardim das Aflições, e está lá. Isso implicou, então, vamos dizer, a fragmentação da igreja em igrejas nacionais, incluindo a própria França, que continuou sendo católica, mas tinha lá o que eles chamavam de Igreja Galicana, na qual as decisões fundamentais eram tomadas pelo rei e não pelo Papa, inclusive a nomeação de bispos. Né? Então, a maior parte dos conflitos que existem, os conflitos históricos, eles não são conflitos entre o bem e o mal, são conflitos entre o mal e o mal. Aqui, o Nestor pergunta: como faço para me incluir no grupo de estudos estratégicos e poder ter acesso à bibliografia? Vou lhe dar o endereço aqui do Jaime Neto, que coordena esse negócio. NetoBJ, tudo junto, netobj@gmail.com. Agora, também tem aqui estudos-estratégicos-cof@googlegroups.com. Escreva para um desses dois e você estará. Marcos Vinícius Rezende pergunta: acabo de me inscrever no curso, participar da primeira aula. Eu gostaria de saber o que devo fazer agora, o que devo ler, material a ser adquirido, etc, etc. Por enquanto, a única coisa que você deve fazer é ouvir as aulas. Você ouve a aula que nós estamos transmitindo agora e vai acompanhando desde a primeira. Nas aulas subsequentes eu passo alguns exercícios e recomendo algumas leituras. Não precisa se precipitar, não precisa fazer nada, não há material algum que você precisa comprar no início. Tá? Então, geralmente, quando eu indico algum texto, na medida do possível, a gente disponibiliza o texto no próprio site, tá certo? E eu não pretendo sobrecarregar vocês em leituras obrigatórias durante este curso, mas eu tenho a impressão que uma série de leituras vão se tornando naturalmente necessárias e as pessoas mesmo descobrem que elas têm que ler. Não se preocupe com isso, não. Tá? O que tem que fazer, vamos dizer, os exercícios que tem que fazer, esses tem que fazer. Né? Sobretudo nas primeiras aulas eu dei vários, esse exercício tem que ser feito não só uma vez, mas muitas vezes. Aqui, Jaime Neto escreve: envio-te um depoimento, uma reflexão que fiz sobre o curso de filosofia e seus ensinamentos. Hoje, terça-feira, 21 de setembro, fui fazer um favor para um amigo e no decorrer do trajeto, onde fui buscar o objeto a ser emprestado, fiquei pensando se a pessoa reconheceria a minha atitude, se ela soubesse o que tive de fazer para emprestar tal objeto. Assim, esse reconhecimento era confortado pelo conhecimento de saber que todo bem que fazemos é através de Deus, e que mesmo o meu amigo não reconhecendo, me aproximaria de Deus para fazer um bem. Mas isso é perfeito. Quer dizer, o reconhecimento é bom para ele, não para você. Nunca precisa de reconhecimento e nunca precisa de gratidão de alguém, de ninguém, nem que seja sua mulher, seu filho, sua mãe, sua avó, sua tia. Desse modo, fiquei pensando no amor de que somos feitos. E numa aula, quando o senhor disse que o que move o ser humano é o amor ao próximo, não o egoísmo hobbesiano, na luta de todos contra todos, não demorei 4 minutos para meditar, refletir e concluir que o que o senhor tinha dito era a mais pura verdade.
Desde então eu passei a meditar muito mais sobre isso. Mas é claro que, vamos dizer, se fosse a sociedade humana fosse a luta de todos contra todos, ela não duraria 2 dias. E as pessoas que participam, vamos dizer, dos aspectos conflitivos, são umas poucas e só participam de vez em quando. Por exemplo, quando eu estive descrevendo esta questão, vamos dizer, das regras comunais, como as chamam os Zinoviev, né? Claro que as regras comunais são muito importantes, mas elas não são uma luta de todos contra todos. O fato de você lutar pela sua sobrevivência e pela sua ascensão social não significa que você quer destruir os outros. Você quer o seu bem, evidentemente, o que não significa necessariamente querer o mal para os outros. Não é isso? Mais ainda, é impossível você fazer qualquer benefício para si mesmo, por mais egoísta que seja seu objetivo, sem você beneficiar alguém, pelo menos a sua família, né? Então, em todos esses casos, o que realmente fundamenta a sociedade humana é o amor ao próximo. Agora, esse amor é imperfeito, ele é cheio de contradições e limitações, que são exatamente o pecado original, mas isso não modifica. Note que o pecado original não modifica a nossa natureza, né? Não modifica a nossa situação cósmica, por assim dizer, mas não a nossa natureza. E hoje à noite eu acabei de rezar, fiquei pensando na libertação que esse curso tem me proporcionado, agora não preciso mais ficar preocupado em me mostrar melhor para os outros, aparecer como estudante erudito. Porque tudo que sei é através de Deus. Se aprender alguma coisa é ele que tem que perguntar, e esperar a confirmação para saber a verdade. Olha, isso aqui é fundamental, quer dizer, a ânsia de saber pode se transformar, vamos dizer, numa perversão, onde acontece o mesmo processo cartesiano, quer dizer, o seu conhecimento se sobrepõe à realidade. Na verdade, tudo que nós sabemos, nós esquecemos. Nós não temos a posse do conhecimento, nem dos, vamos dizer, dos conhecimentos mais mínimos, né? Quantas vezes você não se esquece de coisas importantíssimas para você, que você conheceu ao longo da vida inteira? Não é isso? Então nós não temos a posse do conhecimento. Se não existisse, vamos dizer, a atuação permanente da providência divina, que restaura a nossa inteligência, restaura a nossa memória, então nós não saberíamos absolutamente nada. Portanto, é claro, é justo e bom que você busque o conhecimento, mas que você o busque com a confiança em que Deus vai restaurar o seu conhecimento e que Ele vai te ensinar o que for preciso. Ele é a fonte do saber, não é você mesmo. Então, por isso mesmo que eu digo, se você não tolera o estado de dúvida, então você é um gnóstico que quer ter o conhecimento universal, a certeza de tudo. Isso não é acessível a nós e absolutamente não é necessário. Eu penso, por que serviria eu, tá certo, ter o conhecimento universal, absoluto, de todas as coisas? Eu. Né? O que eu poderia fazer com isso? Nada. Então, o ser humano tem um conhecimento comproporcionado à sua natureza e às suas possibilidades. E isso é tudo. Tá certo? Então, não interessa você ter vamos dizer, muitas vezes as pessoas entram numa busca errada da certeza e não a encontram, então chegam à conclusão de que não há conhecimento algum. Por quê? Porque elas querem ter logo a certeza definitiva sobre as coisas mais importantes. Eu digo, mas por quê? Você tem certeza, por exemplo, do que você fez ontem? Não. Então, o que você fez ontem é da sua conta e está na sua escala. Nem isso você consegue saber direito. Então, por que você não parte, vamos dizer, dessas certezas mais acessíveis, mais elementares, mais modestas e que são importantes para você? E daí você vai, aos poucos, você vai crescendo e adquirindo outras certezas. É o único meio possível, mas a gente encontra, né, moleques de 14 anos que fizeram a pergunta: qual é a finalidade de tudo quanto existe? Pensaram 5 minutos, não encontraram, falaram, bom, então não há conhecimento, é tudo incerto. Quer dizer, a coisa de uma presunção absolutamente psicótica. Então estas perguntas, que deveriam ser as mais nobres, elas se transformam num meio de degradação da pessoa, num meio de autodestruição. Marcos Alcântara: depois de ler as obras O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio de Ecer Queiroz, e sentir que a humanidade é um balde de esgoto por causa das referidas, fiquei curioso de saber qual a importância desse autor para nós. Bom, é claro que pelos seus assuntos, pelos seus temas, né, o Ecer de Queiroz é um explorador de pequenas misérias humanas. Tá certo? Essas misérias existem, tá certo? Mas
elas só têm algum sentido quando comparadas, por outro lado, vamos dizer, a grandeza, a santidade, etc, etc. Se não há as duas coisas, então a miséria em si mesma, comparar miséria com miséria, é o nada, né? Mas você não pode esquecer que o próprio Eça de Queiroz percebeu isso. Tá certo? E quando ele escreve, por exemplo, A Ilustre Casa de Ramírez, ele consegue fazer um contraste, uma tensão entre os elementos de miséria e grandeza que tem no ser humano. Ou seja, é um livro bem melhor do que esses, né? Então ele não parou por aí. O Eça de Queiroz é um exemplo me parece, de honestidade, progresso contínuo, de aprofundamento na compreensão da vida. E, sem contar, vamos dizer que é um dominador tão perfeito da língua que nós não podemos deixar de aprender com ele. Mas o Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio não dão a medida do que é o Eça de Queiroz, né? Se você lê A Ilustre Casa de Ramírez e os Maias, você vai ver que a coisa tem... Eça de Queiroz sabia muito mais do que no tempo que ele escreveu esses livros. Ronald Robson. Em livros de crítica literária, estilística, filologia e afins, costuma encontrar uma grande inadequação no uso dos termos como sensibilidade, emoção, etc., como contraposto a outro como razão, pensamento lógico, que tais. Inadequação essa que noto vale mais por uma falha de expressão do que por uma falha de percepção. Esses e outros problemas me levaram ao estudo que seja a função que cabe à emoção e à emotividade humana no conhecimento. Grande foi minha surpresa ao descobrir que Max Scherer reivindicara em sua antropologia filosófica o estudo especial a esse aspecto do homem que teria sido historicamente menoscabado, caso sempre apareça como inimigo, algo que cega o espírito. Aí ainda é a influência cartesiana, quer dizer, resume tudo isso sobre a denominação de paixões. Paixões é aquilo que nós padecemos, portanto, algo que é determinado, segundo Descartes, apenas por, vamos dizer, por fenômenos que se passam no nosso corpo e que afetam, então, a nossa racionalidade, impedindo que ela funcione como deveria. Não é isso? Então, você pode contrastar isso com o que dizia Hegel, que nada de grande no mundo se fez sem paixão. Então, claro que você pode ver as emoções pelos dois lados, mas eu não creio que em todos esses casos se tenha uma ideia muito adequada do que é o fenômeno. Afinal de contas, se você fala emoção, por exemplo, você ficou com raiva e torceu o pescoço de um sujeito, e depois você ouviu Johann Sebastian Bach, você diz que teve uma emoção nos dois casos. Me parece que a distinção qualitativa entre essas duas emoções não permite dizer que elas sejam espécies do mesmo gênero. Não são a mesma coisa. Quer dizer, o simples fato de você enquadrar tudo isso sob o nome de emoção ou de sentimento, bom, te ajuda a expressar o que você quer dizer, mas não parece que corresponda à natureza da coisa. Eu prefiro deixar esse assunto, vamos dizer, para uma outra ocasião onde nós tenhamos mais instrumentos para analisar isso. Eu acho que esse não é exatamente não é esse o momento certo. Isso quer dizer, como você pode chamar de... Por exemplo, eu disse para vocês que quando você tem, vamos dizer, a experiência da alma imortal, você tem uma sensação de júbilo. Não é isso? Quer dizer, eu vou chamar isso de emoção, não é isso? Mas se vem um pitbull me mordeu, também tem uma emoção. Seriam duas espécies do mesmo gênero ou seriam coisas absolutamente diferentes? Não é isso? Eu ainda não tenho a terminologia certa para poder explicar isso com muita clareza, embora eu veja com clareza. Celina Vieira pergunta: assistindo a fragmentos do vídeo Soviet Story,
me deparo com aquilo que conclui ser a consideração verdadeiramente em questão. O socialismo publicamente advocou o genocídio nos séculos XIX e XX. Com Marx e Engels, em 1849, primeiramente no Jornal de Marx, Engels escreveu sobre a guerra de classe usando termos marxistas, apesar de não haver ali o capitalismo propriamente dito. Escreveu que sociedades primitivas, bretões, bascos, escoceses, sérvios, que não teriam como receber o socialismo e a revolução, deveriam ser eliminadas, porque lixo social era um lixo social. Karl Marx disse: as classes e raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida devem deixar de existir. Elas devem perecer no holocausto revolucionário. Minha pergunta é: foram eles que de fato inauguraram a pregação pública do genocídio? Olha, documentadamente não se conhece outra pregação geral, aberta do genocídio antes de Marx e Engels. Quer dizer, não só a pregação, mas uma justificativa, tem toda uma teoria histórica por trás, para dizer por que essas populações devem ser eliminadas. Não há documento disso antes dos dois. Nós podemos dizer que eles que inventaram, não é errado. Marcos Maria.